Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Milton Sobreira e a gente vai ver hoje uma aulinha de processo penal. Uma aula bem prática para a gente ir preparado aí para a segunda fase da prova da OAB. E um recurso que eles costumam colocar, que é cheio de pegadinha, é o recurso em sentido estrito. E a partir de agora a gente vai chamá-lo de rese. Rese é para os íntimos, né? Nós somos íntimos desse recurso e a gente vai se dar muito bem na prova caso ele caia. Então vamos lá, acompanhe comigo, vamos direto ao assunto e cuidado com as pegadinhas. A gente vai ver inciso por inciso, onde tiver um detalhe, a gente chama atenção para que você não caia na pegadinha dos examinadores, tá certo? Vamos lá. Artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. De vez em quando a gente vai se deparar aí no processo penal, no próprio código, com algumas atacnias, né? Óbvio que toda sentença é uma decisão, nem toda decisão é uma sentença. A gente vai ver quando cabe também de uma decisão ou de uma sentença terminativa ou uma sentença que não vai entrar diretamente no mérito. A gente vai ver quando tiver em cada inciso. Então vamos lá. Inciso 1, pessoal. Vamos direto aqui no plano da decisão que não receber a denúncia ou a queixa. Percebam o seguinte, foco aqui em mim. Atenção, percebam que, embora o recurso em sentido estrito seja taxativo, ou seja, cabe onde diga cada inciso desse, mas nós temos que dar uma interpretação extensiva. A gente tem que dar uma interpretação extensiva a isso. Então vejam bem, onde aqui no artigo fala da decisão que não receber a denúncia ou a queixa, pessoal, atentem também da decisão que não admite o aditamento, Nessa parte aí, a gente tem que fazer uma interpretação extensiva do artigo, tá certo? Também nós temos que entender da decisão que rejeita parcialmente. A decisão que rejeita parcialmente a denúncia ou a queixa também admitirá o recurso em sentido estrito. Mas até aí, não é a pegadinha que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos aqui no quadro. Me acompanhe aqui. Vejam só, pessoal. Vamos imaginar que essa peça aqui seja a denúncia ou a queixa. Óbvio que numa prova da OAB dificilmente vai cair para você fazer uma denúncia. Claro, a gente não faz parte do Ministério Público. Mas, como a gente está acostumado a fazer defesa do réu, eles podem inverter. Podem colocar como a gente sendo o autor de uma ação penal privada. E nesse caso, nós é que vamos interpor a queixa. E se, pessoal, houver uma rejeição, se for rejeitado essa queixa, vai caber que recurso? Nosso rese, que a gente já aprendeu, recurso sentido estrito, rese, vai caber. Mas olha a pegadinha da pegadinha da pegadinha. Se essa rejeição da nossa queixa, ou da denúncia também, estou falando de queixa porque no caso da prova da OAB é mais provável que caia isso, mas para você que vai fazer concurso do Ministério Público, fique atento também. Se for o caso de crime do juizado especial da Lei 9.099/95, você vai lá para o artigo 82 e ele vai dizer, pessoal, na decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, vai caber o recurso de apelação. Olha só que pegadinha danada. O professor me disse que da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa cabe rese, professor. E a banca disse que cabia apelação. Pode ser anulado? Diz, calma. Então, nós estamos falando de crime de competência do juizado especial? Sim. Então, gente, caberá apelação. Cuidado com isso. Não esqueçam de mim nesse momento da prova, tá certo? Então, tá todo mundo aprendido, todo mundo já viu essa pegadinha da pegadinha, então vamos seguir aqui. Acompanhe comigo aqui. Da decisão, no inciso 2, vamos passar para o inciso 2. Da decisão que concluir pela incompetência do juízo. Pessoal, quando eu falo dessa decisão que concluir pela incompetência do juízo, eu estou falando de uma decisão que não foi dada na sentença final. Se essa decisão for reconhecida em sede de exceção de incompetência, a gente vai para cá, ó. Acompanhe aqui comigo. Inciso 3, que julgar procedente as exceções de incompetência. Ah, professor, mas a gente está falando de rese. Cabe rese no 2 e cabe rese no 3. Eu não acertei do mesmo jeito? Acertou, mas vamos garantir todos os pontos. Vamos garantir que você acertou inclusive a fundamentação. Se for em exceção, pessoal, a gente vai fundamentar com base no inciso 3.
E a grande sacada aí, depois da vírgula ele fala salvo a de suspeição. Professor, e se for um julgar procedente a suspeição, se o juiz se reconhecer como suspeito, qual recurso que cabe? Aí, gente, a gente não vai nem para o direito, a gente vai para a questão de lógica. Seria interessante eu querer forçar ao julgador que julgue a minha ação que ele já se declarou suspeito? Me parece que não. Vamos aí usar um pouco o princípio da razoabilidade, né? Não me parece que não. Não me parece que a gente tenha efetividade forçar o juiz que se declarou suspeito para julgar uma causa. Então, nesse caso, não caberia um recurso, tá certo? A gente vai aqui para o inciso 4. Veja que esse inciso 4 aqui, ó, eu fiz questão de colocar, mas isso mudou. A gente não é mais assim. A partir de 2008, o inciso 4 fala da decisão que pronunciar o réu. Professor, e daqui pronunciar, como é que fica? Me acompanha aqui, acompanha o raciocínio. Gente, quando a gente fala de pronúncia, a gente está falando de competência dos processos do tribunal do júri. Quais são esses processos? São os crimes dolosos, é bom que se ressalte isso, contra a vida, consumados ou tentados. Crime culposo, professor? Não, não. Crime doloso, contra a vida, consumado e tentado. Isso é tão fácil, pessoal, que vira uma piada. Aprendam isso aqui, ó. Use essa sigla para que você nunca mais esqueça. Pronto. É uma piada. Onde esse P, pessoal, é pronúncia, copinha aí que eu espero, pronúncia. O I seria a decisão de impronúncia. O A, absolvição sumária. E o D aqui, de desqualificação ou desclassificação do crime. Então vamos lá. O que é que esse inciso 4 fala? Ele fala que cabe recurso em sentido estrito dessa decisão aqui, pessoal. A decisão de pronúncia. Vamos lá para outro extremo. A desclassificação também cabe o rese. Ou seja, você já aprendeu que a decisão de pronúncia e a de desclassificação vai caber o rese. Ou seja, os dois extremos da piada, da nossa piada. De pronúncia, gente, hoje, de pronúncia, vai caber a apelação. É por isso que ele saiu de lá. É por isso que ele saiu daquele artigo, tá certo? Então, não esqueçam isso. Lembrem de mim, da decisão de impronúncia, ela cabe apelação, assim como também a de absolvição sumária. Então, a gente tem aqui nos meios apelação, nos extremos recurso em sentido estrito. Dúvida nenhuma, né, pessoal? Realmente é uma piada. Fica fácil quando a gente coloca dessa forma desenhado, né? Copinha aí que eu vou já apagar aqui para a gente entrar na próxima brincadeira. Próxima brincadeira. A gente está aqui, vamos passar para o inciso 5. Eu coloquei o que já foi reformado, que não considerem mais, e vamos aqui para o inciso 5 que está valendo, pessoal. Esse aqui de baixo. Da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou relaxar prisão em flagrante. Pessoal, a gente sabe que a regra, deixa eu voltar aqui para o artigo para vocês. A gente sabe que a regra é a liberdade. E a medida cautelar contra essa liberdade, quando a gente tem o fumus comis delicti, ou seja, a fumaça de ter havido um delito, né, você aplica as prisões cautelares, que são a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Mas, professor, você que está atento já observou que no inciso 5 não fala em prisão temporária. E aí, gente? E aí lembram da interpretação extensiva que a gente falou quanto ao inciso 1? Pois bem, aqui também caberá. Pessoal, não escrevam. Coloca um bizuzinho para você. De acordo com a interpretação extensiva, também caberá da decisão acerca da prisão temporária. Ok? Dúvida alguma? Nenhuma, né? Mas vamos lá. A pegadinha da pegadinha. Eu disse que esse recurso era cheio de detalhezinho. Né? Tem um provérbio árabe que fala assim: o demônio mora nos detalhes, né? Então vamos nos benzer
para nos livrar desse demônio da pegadinha. Vamos lá. Eu falei que as prisões são medidas cautelares. Prisão preventiva, prisão em flagrante e a prisão temporária. Pessoal, se cabe para essas medidas cautelares, também caberá para outras medidas cautelares, que não sejam restritivas de liberdade. Quais são, gente, essas medidas? Vamos lá, lembrar o arresto, lembrar também o sequestro, tá certo? Também caberá para essas outras medidas cautelares. Então, cuidado que nem sempre vai estar lá no artigo. Às vezes a prova da OAB é consultada, você vai consultar e diz, poxa, professor, mas aqui não dizia no artigo e eu caí nessa. Então faça o seguinte, aprenda o que não está no código, porque o que está no código você vai poder ler, tá certo? Fica muito mais fácil a gente aprender as exceções, tá bom? Tranquilo? Então vamos passar aqui para o próximo, me acompanha aqui no quadro, para o próximo inciso. Muito bem. Da decisão que absolver o réu. Pessoal, é interessante essa questão da decisão que absolveu o réu. Vejam, se essa decisão, acompanhe comigo, se essa decisão, pessoal, se essa decisão vir numa sentença terminativa, você não vai aplicar o rese. Olha só, você não vai. E é por isso que essa questão está aí. Lembra quando eu falei da piada? Que eu disse que a absolvição sumária caberia apelação? Quando você absolve sumariamente o réu, você está dando uma decisão definitiva, uma decisão terminativa. E para onde é que você vai, pessoal? Me acompanha aqui no quadro. Você vai aqui para o artigo 593, parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão recorrida. Tá certo? Então é por isso que não se cabe mais aquele inciso, inclusive o mesmo já foi revogado pela lei de 2008, tá certo? Então vamos lá para o inciso 7, que julgar quebrada a fiança. Aqui, inciso 7, ou perdido o seu valor. Professor, tem pegadinha aí? Não, não tem pegadinha. Esse tá tranquilo, esse a gente pode passar direto. A pegadinha do inciso 8, gente, da decisão que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Mais uma vez, pessoal, se essa decisão for dada em sentença definitiva, você vai usar a apelação com base naquele mesmo artigo 593, parágrafo 4º, com base em qual princípio, gente? Com base em qual princípio? O princípio da unirrecorribilidade das decisões. Cada decisão cabe apenas um recurso, e nesse caso o recurso de apelação terá prevalência sobre o recurso sentido estrito. Ainda que trate só parte da decisão, professor? Sim, ainda que trate só parte da decisão. Mas se for em sentença, você já ataca através da apelação, tá bom? Então vamos lá. Inciso 9. Que deferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Olha, fiquem bem atentos, foco aqui em mim. Sempre que essa decisão, pessoal, transitar em julgado, você só tem duas opções na prova da OAB. Se transitou em julgado, ou você vai ter uma revisão criminal, ou, pessoal, você vai ter um agravo em execução. Se a gente está falando de questões de aplicação da pena, de reconhecimento de prescrição, de reconhecimento de regime fechado, de reconhecimento de regime semiaberto, de aplicação da pena, diretamente da pena, a gente vai lá para a lei de execuções penais da LEP. Se eu não me engano, o artigo 197 da LEP, que cabe agravo em execução. Então, cuidado nesse caso aí. Isso é uma grande pegadinha, pessoal. Uma grande pegadinha. Se ocorrer dessa decisão, que já transitou em julgado, ou seja, que já competir ao juízo de execução da pena, a gente vai entrar com agravo em execução, tá bem? Mais uma pegadinha aí descrito. E percebam que a lei de execuções penais, ela não revogou de forma expressa alguns incisos do 581. Revogou de forma tácita. Então, no seu código, não vai aparecer revogado conforme lei X. Não vai. Pode ser que apareça no rodapé, uma revisãozinha. E no rodapé,
Tem muita questão de prova que a gente deixa passar por ser rodapé. A gente já está com preguiça, já está com a vista cansada, a letra minúscula, e a gente deixa passar. Então, fiquem atentos com isso, que embora que ainda esteja no seu código um inciso, pode ser que seja aplicado agravo em execução, certo? Então, vamos lá, voltar aqui. Vamos para o inciso 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Dúvida? Nenhum, né, pessoal? Dúvida nenhuma com relação a isso. Agora, tem uma pegadinha. Uma pegadinha mascarada. Foca em mim aqui. Não esqueça. Uma pegadinha que está mascarada aí. Pessoal, se a ordem denegatória de habeas corpus for de competência dos tribunais, vamos supor, um crime cometido por um juiz, um juiz federal, crime de competência do TRF, ou um crime de competência originário do TJ, gente, nessa decisão que nega o habeas corpus, nós vamos caber o quê? O recurso ordinário constitucional. Lembre que esse recurso ordinário, embora possa ir para o STF, mas você tem ampla discussão. Você pode discutir matéria fática, você pode discutir matéria de prova, porque ele, olha aqui, ó, entre aspas, ele vai fazer às vezes da apelação. O STF, nesse caso, por exemplo, no exemplo que a gente acabou de falar, ele vai analisar como se a apelação fosse o recurso ordinário. Entendo esse paralelo. Ele vai servir como uma segunda instância de julgamento, não apenas como uma instância constitucional e de proteção à Constituição. Veja que eu não estou falando aqui do artigo 103, inciso 3, a linha A, B, C e D. Eu estou falando do artigo 102, recurso ordinário constitucional. E a gente está agora gravando esse programa aqui no finalzinho de 2015. Em 2015, a gente está vendo muita matéria de competência de análise que precisa de aprovação do Senado Federal, de competência do STF. Se eu tenho que dar uma dica para as próximas provas da segunda fase da OAB, não deixem de ficar atentos com isso, com essas competências originárias dos tribunais federais, dos tribunais de justiça, competência do STF. Numa próxima aula, eu prometo que a gente vai falar só sobre recurso extraordinário e recurso especial, notadamente no âmbito do processo penal. Mas que é uma dica, isso vai servir também para o processo civil de vocês. Eu prometo que na próxima aula a gente traz esse assunto para a gente não cair com novidade que está tendo aí, tá certo? Vamos voltar para cá? Vamos voltar aqui para o nosso quadro? Vamos voltar para o nosso quadro. Inciso 11, pessoal. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Pessoal, o que nos parece esse inciso 11? O que nos parece? Pode também nos levar a, a LEP. Vejam aqui, ó. Bote aí aqui, me acompanha aqui no quadro. LEP, Lei de Execuções Penais. Ou, pessoal, ou se essa decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena for na sentença final, pessoal, vocês vão entrar com apelação com base naquele artigo que a gente já falou. Opa, faz de conta que aqui tem artigo escrito. Artigo 5, 9, 3, parágrafo 4º do CPP. Tá lindo, né? Tá parecendo meu filho de 4 anos quando escreve alguma coisa. Tá lindo, mas deu para todo mundo entender. Tá certo? Vamos para o inciso 12. Que conceder, a decisão que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Vamos aqui, acompanhe com a gente, eu estou falando no inciso 12. A decisão que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Tem algum segredo aí? Nada, nenhum segredo. A gente vai seguir o mesmo raciocínio das questões passadas. Tá certo? Mesma coisa do inciso 13. Percebam, pessoal, que ele fala que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte. Prestem atenção também. A mesma forma, pessoal, aplica-se. O que é que a gente vê na instrução criminal? Matéria de prova. Matéria de prova. Não é isso? É na instrução criminal que a gente vai ver a questão de testemunha, a questão de perícia, a questão de reconhecimento. Então, se a gente estiver tratando aqui de uma prova ilícita, também vai cair conforme entendimento extensivo para a gente analisar aí à luz de recurso em sentido estrito. Tá bem? Podemos passar adiante? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Passemos ao seguinte. Da decisão que incluir jurado na lista geral
ou desta excluir. Nesse caso aqui, pessoal, o prazo será de 20 dias, ok? É importante se atentar para prazo, porque muitas vezes, foca aqui em mim, na questão pode dizer, você foi notificado ou foi intimado da decisão, o termo correto é intimado da decisão, porque já ocorreu o fato, você foi intimado para recorrer ou para interpor a peça cabível no dia tal. Então, pessoal, ele na prova pode colocar interponha no último dia do prazo a peça cabível. Então, você vai ter que saber aí qual a peça, o prazo da peça e vai ter que saber fazer a contagem de prazo processual. Tá bem? Então, fiquem atentos. No caso desse inciso 14, o prazo são de 20 dias e direcionado ao próprio juiz da causa. Uma observação aqui. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. No inciso 14, ele fala que incluir o jurado ou que excluir o jurado da lista, né, da lista de julgamento que geralmente sai todo dia 10 de outubro. Né? Então vejam só um detalhe aqui. Se o caso se tratar de exclusão, pessoal, se o caso se tratar de exclusão, a gente vai ter como legitimidade apenas o jurado que foi excluído. O jurado que foi excluído é que vai ter a legitimidade para interpor o recurso sentido neste caso. Mas volte para cá. Olha só, fiquem atentos em algo. Na que incluir o jurado, pessoal, na que incluir o jurado, vai ter o Ministério Público, terá interesse e legitimidade para interpor esse recurso. Terá também o próprio jurado que foi incluído na lista, claro, que poderá, e pasmem, pessoal, qualquer pessoa do povo também. Porque lembre que o Conselho de Sentença é formado por representantes do povo. Então, qualquer pessoa do povo também terá interesse e legitimidade recursal com base no inciso 14 do artigo 581. Tá certo? Tá joia, então? Então, vamos seguir adiante. Inciso 15. Da decisão que denegar a apelação ou julgar deserta. Pronto, pessoal. Não tem dúvida. Da decisão que denegou a apelação, o juízo, lembrem-se que o primeiro juízo de pré-libação, ou primeiro juízo de admissibilidade, é o juiz ACO, que já faz esse primeiro juízo. Né? Então, se ele nega isso, então vocês já entram com recurso em sentido estrito dessa decisão. Tá certo? Então, pessoal, não esqueçam disso. Próxima aula a gente vai ver. E se for um recurso em sentido estrito que for negado, professor? Tenha calma. Já já a gente vai ver numa próxima aula quando é que cabe isso. Tá bem? Então, pessoal, hoje, nessa aula, a gente vai parar por aqui. Foram dados bizus importantes. Façam a revisão nos detalhes, porque às vezes o detalhe é que pega a gente. O que está escrito no Código de Processo Penal não precisa você decorar, não precisa você estar aprendendo. Numa prova que pode ser consultada, tranquilo, estou falando aqui para a prova que pode ser consultada. Tranquilo, tente aprender as coisas que não estão escritas no código. Tente aprender as exceções, que é aí que a gente costuma cair. Casca de banana deixa o examinador orgulhoso, todo feliz. Eu derrubei várias pessoas na casca de banana. Mas em contraposição, se você acerta essa casca de banana, notadamente essa que a gente ressaltou aqui, ele vai chorar emocionado e já vai lhe entregar a carteira da OAB em mãos. Você não precisa nem terminar a prova. Ele vai dizer, meu amigo, a OAB é sua, eu não vou nem terminar de corrigir sua prova. Tá certo, gente? Então, forte abraço, bons estudos, até a próxima aula.